Olá, começa agora o especial Rádio em Revista, jornal da Rede Alesp. E assim como o mundo inteiro, nós brasileiros continuamos nos adaptando a uma nova realidade durante a Covid-19. Todos os dias nos deparamos com uma situação nova nas ruas, no mercado de trabalho, nas redes de saúde e até nos condomínios. E para tentar ajudar, nós da Rede Alesp estamos focados em como enfrentar tantos desafios. E para isso, temos levado até vocês programas diários com informações sobre a pandemia. E para este programa especial do Rádio em Revista, nós selecionamos várias entrevistas com diferentes especialistas. Então, vamos para mais uma edição do Rádio em Revista? No ar, Rádio em Revista. Bem, pessoal, nós vamos começar o programa de hoje falando sobre um assunto muito importante, a doação de sangue. A Associação Brasileira de Hematologia começou uma campanha para aumentar os estoques de sangue no estado de São Paulo e o público-alvo tem sido os torcedores. Os primeiros foram corintianos no mês de abril e em maio os palmeirenses. Agora a campanha deve voltar em uma nova etapa com outras torcidas paulistas. E para falar sobre a necessidade de doação de sangue, principalmente nesse período de pandemia, o Guga Mendonça e a Tayana Conrad entrevistaram o médico Denis Fujimoto, hematologista e hemoterapeuta, integrante da ABHH, Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular. Vamos acompanhar. Doutor, é importante deixar claro que pode doar sangue em meio à pandemia. Agora, a pandemia mudou alguns critérios na hora da doação de sangue? Sim, a Sociedade Médica teve, junto com o Ministério da Saúde, teve que se posicionar a respeito. E existe uma nota técnica do Ministério da Saúde que orienta as pessoas em relação à questão do coronavírus. Então, pessoas que tiveram contato ou que estiver com suspeita, mas não foi confirmado, respeitar aquela quarentena, o afastamento de 14 dias. Então, durante os 14 dias não pode entrar fazer a doação de sangue. E quem teve o coronavírus confirmado com diagnóstico clínico e laboratorial, a gente tem que esperar os 30 dias para poder fazer a doação de sangue. Agora, doutor, é importante, a gente salientar num momento como esse, quais os cuidados, que devem ser tomados na hora da doação. E eu gostaria de perguntar se esse momento de pandemia acaba espantando os doadores dos bancos de sangue, por medo aí, por não conhecer o processo e de repente acha que pode estar se colocando em risco. Sim, realmente a gente vem percebendo isso, esse receio das pessoas se deslocarem a uma unidade hospitalar, unidade de saúde, como os bancos de sangue, para poder fazer a doação, mas lembrar que muitos serviços, a parte da coleta não fica dentro do hospital. Então, eles têm postos de coleta que são fora de unidades hospitalares. Então, lembrar que a doação de sangue, o sangue também pode ser separado em 3 partes importantes, que é a parte vermelha, que é o concentrado de hemácias, para pacientes que tenham problemas de anemia, que precisam receber essa transfusão, a parte amarela do plasma, que ajuda nas pessoas que têm problemas de coagulação, e outro componente extremamente importante do sangue, que são as plaquetas, que nós utilizamos, os hospitais utilizam muita frequência na transfusão de sangue para pacientes que têm problemas de sangramento, para pacientes que fazem quimioterapia, têm leucemia, fazem transplante de medula. Então, são células importantes e que a gente precisa com muita frequência, em quantidade muito grande, para poder estar atendendo adequadamente nossos pacientes. Agora, doutor, é importante também, vocês têm previsão aí de outras etapas dessa campanha? A pandemia tem atrapalhado? Vocês têm seguido aí o cronograma normal? Eu gostaria que o senhor explanasse isso para o telespectador. Então, nós tivemos a primeira iniciativa em abril, e como ela deu muito certo, a gente se encorajou de fazer essa segunda etapa aqui no Allianz Parque. Já está em negociação a terceira fase de volta na Arena Corinthians. Estamos também dialogando com os outros clubes paulistas para poder estar ampliando a nossa campanha. Então, a ideia é manter isso até de forma fixa, mesmo depois da pandemia. Como o resultado foi bastante positivo e estamos conseguindo contar com a colaboração de todos os torcedores, Então,
Isso tem sido um resultado muito positivo. Então, provavelmente, a Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e a CBF estão planejando manter isso de forma fixa ao longo do ano. Agora, doutor, apareceu uma dúvida aqui. Por exemplo, a pessoa que nunca doou sangue, como ela sabe que ela está apta a doar? Vocês fazem, como funciona essa triagem? Ela consegue perceber antes de ir ao hemocentro se ela pode ser uma doadora? Como funciona, doutor? Então, acho que assim, quem pode doar sangue? Qualquer pessoa entre 65 anos, peso mínimo de 50 quilos e estar em boa saúde. As outras situações, o doador tem que vir aqui, que a gente faz uma triagem hematológica para ver se tem condições mínimas, né, a quantidade mínima de sangue para fazer a doação. E depois faz uma triagem clínica para saber sobre a saúde do doador, para ver se essa doação pode ser realizada. Então, é feita por uma equipe treinada, por profissionais qualificados, que mantém o total segurança e sigilo com relação ao doador de sangue. Agora, doutor, importante também nessa hora a gente esclarecer, quando você doa o sangue, você tem algum efeito colateral, você precisa de repouso, como funciona? Porque, por incrível que pareça, as pessoas ainda têm medo, né, de doar sangue. Sim, existem algumas reações normalmente mínimas, fáceis de se contornar, então normalmente às vezes pode cair um pouquinho a pressão, as pessoas ficam muito preocupadas antes da doação, então isso pode depois, as pessoas relaxam, isso acabam trazendo um pouquinho de mal-estar, tal, mas nada que seja grave, coisa extremamente fácil de se contornar. Essa reação é muito pequena, muito rara, e por isso que algumas orientações que a gente dá aos doadores de sangue, e no dia da doação, no dia anterior da doação, fazer uma boa noite de sono, descansar bem, evitar excesso de bebidas alcoólicas no dia anterior à doação de sangue. Quando vir fazer a doação, uma das coisas que os doadores fazem com muita frequência é vir em jejum, e não precisa vir em jejum, a gente até sugere que o doador de sangue tome um café da manhã, só evitar alimentos gordurosos, né, como queijo, manteiga, então assim, uma bolacha com água e sal, biscoito de maisena, um suco de frutas que não contenha leite de manhã cedo é importante, e isso tudo vai diminuir a chance do doador de ter uma reação durante a doação de sangue. A pauta agora no Rádio em Revista é um alerta. Se você tem alguma doença crônica ou até mesmo se você sentir mal durante o isolamento social, é fundamental que se procure atendimento médico. Por que eu estou falando isso? Porque a entrevista que nós vamos acompanhar agora com o médico Diogo Medeiros, gerente do Hospital de Transplantes Euríclides Jesus Zerbini, e ele fez esse alerta. A Júlia Stanzioni e a Carolina Franca conversaram com ele também sobre a situação das cirurgias de transplantes aqui no estado durante a pandemia de coronavírus. A gente sabe que num momento como esse, né, de pandemia, de contaminação, a gente tem que pensar nos outros cuidados, nos outros doentes, e a questão de transplante é uma questão bem delicada. Eu queria que você falasse para a gente, doutor, como é que estão hoje os transplantes no estado de São Paulo? Se a gente for olhar o cenário hoje do transplante mediante ao Covid, é uma situação muito delicada porque nós temos pacientes que estão em estado grave aguardando por um transplante e que são todos pacientes de risco para a realização de qualquer imunossupressão agora pelo risco de contágio pelo coronavírus. Então, as cirurgias que são consideradas eletivas, exemplos, os transplantes de doador vivo, estão sendo remanejados, os pacientes vão aguardar um tempo maior. A gente percebe uma diminuição também no transplante com doador falecido, mas as atividades de transplante continuam sendo realizadas com o maior cuidado possível para aqueles que estão precisando fazer um transplante nesse momento. E, doutor, como a comunidade médica, né, voltada aos transplantes, está encarando esse momento, né? Foi criado algum protocolo de atendimento? Você disse que os cuidados foram reforçados, né? Como que está essa situação para os funcionários? Não só para os funcionários, mas para os pacientes e potenciais doadores, nós revisamos alguns protocolos, principalmente no que diz respeito à doação de órgãos, onde foi incluído todo um questionário feito junto à família
sobre a possibilidade daquele potencial doador ter tido contato com alguém com o coronavírus, para se descartar a possibilidade da doença, para a viabilização do órgão para o transplante. Para os funcionários também existe toda a questão de prevenção, de paramento dos EPIs que são utilizados pelos colaboradores. E para as pessoas que vão receber o transplante, dentro do possível, a gente também vem fazendo teste rápido para ver se o potencial pessoa que vai receber, essa pessoa que está na fila, pode ter naquele momento o vírus do coronavírus, porque se ele tiver com a doença em atividade, aumenta muito em risco dessa pessoa ter complicações no pós-operatório, e isso as equipes estão levando em consideração para a efetivação do transplante. E com relação ao armazenamento aí dos órgãos, para quem não entende, né, como funciona essa questão do transplante, quando sai de um doador para o receptor, esse transporte pode ter algum tipo de contaminação? Não? Se sim, quais os cuidados que se toma? Não, o transporte não pode ter, não existe risco de contaminação no transporte, porque já existe todo um regimento de como é feito a manipulação do órgão e a conservação do órgão para que se evite qualquer infecção, seja por vírus, por bactéria, por fungo. Então, já não existia antes esse risco e continua não havendo esse risco de contaminação durante o transporte do órgão para transplante. E, doutor Diogo, você disse que a Covid pode desencadear, né, complicações nesse pós-operatório, né? Tanto quem recebe o transplante, no caso de doadores vivos, e de quem cede a algum órgão, eles são considerados grupo de risco depois de feito esse transplante? Todo paciente transplantado, ele é considerado de grupo de risco, todos eles, porque são pacientes imunossuprimidos, já desde antes da realização do transplante, eles já eram imunossuprimidos ou imunodeprimidos, e após o transplante também continuam nessa condição. Então, todas as unidades que fazem transplante ou que cuidam do pós-operatório de um paciente transplantado, tem os seus cuidados no ambulatório, da triagem, para se tiver alguém, por exemplo, eu trabalho no Hospital de Transplante do Estado. Todo paciente que entra no hospital hoje, ele passa por uma triagem. Se ele tiver algum sinal, algum sintoma de síndrome gripal, ele é direcionado para um atendimento em um local reservado para evitar que corra o risco de disseminação da doença dentro da unidade hospitalar, uma vez que a maior parte dos pacientes atendidos aqui são pacientes de grupo de risco. Então, uma série de cuidados, uma série de medidas estão sendo tomadas e efetivadas e realizadas para evitar qualquer contaminação ou qualquer transmissibilidade dentro do hospital, que não tem como parar suas atividades, porque são atividades essenciais. O cuidado dos pacientes transplantados ou pacientes oncológicos que estão em quimioterapia, que também influenciam nesse período dentro das unidades hospitalares, vivem a mesma condição de risco. E, doutor Diogo, da projeção do que se teria de transplante nesse momento do ano para o que realmente está acontecendo, teve alguma diminuição? Não? Vocês continuam dentro, entre aspas, da normalidade do dia a dia do hospital? Só para a gente entender como é que está a dinâmica aí. Dentro do hospital, a gente mantém toda a dinâmica habitual, tá? Pacientes transplantados, aí como você está perguntando sobre o hospital, nós tratamos pacientes basicamente oncológicos dentro do hospital de transplantes e pacientes em lista ou em período pós-transplante. Como nós entendemos que, por exemplo, um paciente em quimioterapia, ele não tem como ser suspensa essa quimioterapia, porque existe risco de óbito pela falta da quimioterapia, então não tem como paralisar a quimioterapia. A gente entende que um paciente que precisa de um transplante, se ele não realizar o transplante, ele pode morrer. Então, apesar de todos os cuidados, a gente está mantendo a atividade. Cirurgias que podem ser postergadas, que são consideradas eletivas, dentro da condição de cada um, se são pacientes que às vezes têm maior comorbidade,
e que, às vezes, reagendar uma cirurgia para daqui a 1 mês ou 2 não vai trazer nenhum malefício para essa pessoa, dentro da possibilidade para essa pessoa, a gente faz o reagendamento. Mas aqueles que não têm como esperar, porque o risco de evolução da doença é maior do que o risco dele se contaminar por coronavírus nesse momento, a gente está optando por fazer esses procedimentos pelo risco que essas pessoas possuem. Então, a gente está tomando todos os cuidados possíveis e continuamos fazendo o atendimento dentro do hospital de todos aqueles que precisam. Perfeito, doutor Diogo. Muito importante, né, essa questão, né, fazer uma análise detalhada do caso dos pacientes, enfim, para não pôr em risco a vida deles, também dos próprios funcionários. Mas é como você disse, né, quando há necessidade de realmente de fazer esse transplante ou uma cirurgia que não é eletiva, continuar fazendo esses procedimentos, as pessoas que estão com câncer, continuar o tratamento, isso é muito importante, né, doutor? Isso para alertar a população, né? Não deixar de ir ao médico nesses casos, né? Sim, sem dúvida alguma. Acho que a oportunidade que vocês estão dando agora de alertar a população de que, apesar de nós entendemos que é importante o distanciamento social, é importante as pessoas se cuidarem, existem outras doenças que são tão graves ou mais graves, no caso do câncer, por exemplo, que não pode ser interrompido o tratamento, porque pode levar ao óbito por falta de tratamento. Então, aquelas patologias que não dão para postergar o tratamento, é importante que as pessoas mantenham a continuidade, é importante que outras patologias que as pessoas, de repente, podem estar passando mal em casa, que não fiquem passando mal em casa com o receio de que, de repente, pode ser contaminado na rua e, de repente, chegar no hospital numa situação mais grave. Estou dando um exemplo, eu vou exemplificar um infarto, por exemplo, né? Nós já tivemos, não aqui no hospital, mas a gente já teve notícias de outras unidades que o paciente só procurou o hospital 2 dias após o início dos sintomas de infarto. E quando chegou no hospital não tinha muito mais o que fazer. Então, apesar de todo o alerta importante da questão do distanciamento social, é importante as pessoas não deixarem de procurar atendimento médico no momento de necessidade. Isso que o senhor falou, doutor Diogo, tanto a oportunidade do senhor falar sobre essas questões aqui, porque essa é a nosso DNA, né, de prestar serviço para quem está ouvindo a gente, quanto é importante que o senhor falou, não deixar de procurar ajuda médica quando você está percebendo que você não está bem, porque às vezes as pessoas ficam, o que o senhor acabou de falar, com receio, né, de tudo isso que está acontecendo, mas não pode esquecer que você precisa cuidar da saúde. Então, muito importante a sua fala, doutor. Eu acho que se tem um recado que é muito importante a gente deixar para todos é que, apesar do receio de todos com essa doença que, infelizmente, a gente ainda não sabe como vai se dar o tratamento, quando a gente vai conseguir uma vacina, as pessoas precisam se cuidar. Outras doenças não vamos deixar de tratar quando necessário. Então, os pacientes oncológicos, os pacientes transplantados não podem faltar às suas consultas, não podem faltar à sua quimioterapia. O paciente que precisa ser operado com brevidade vai ser agendada a cirurgia e vai ser operado. E aquele que está em casa e começa a passar mal, não importa qual o motivo dele estar passando mal, que não fique em casa, que procure um atendimento médico, porque o postergar a ida ao médico, ao hospital, pode, infelizmente, resultar em complicações piores do que se procurasse no início dos sintomas. Então, apesar de todo o distanciamento social, acho que é importante alertar as pessoas de não deixarem de procurar um hospital se estiverem sentindo algum sintoma de maior gravidade. O especial Rádio em Revista faz um pequeno intervalo, nós voltamos em instantes, não saia daí. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista.
programa Rádio Revista está de volta e nós vamos acompanhar agora uma entrevista muito interessante que eu e a Lilian Busato fizemos com a médica infectologista Rosana Richman, do Hospital Emílio Ribas. Foi um bate-papo muito esclarecedor. A doutora Rosana falou para a gente que pessoas constatam que seria necessário que 70% da população do estado precisariam estar imunes ao coronavírus para a vida começar a voltar ao normal com segurança. Mas a nossa realidade ainda é muito distante. Apenas cerca de 5% das pessoas já tiveram contato com o vírus. Ainda é preciso apertar o botão de alerta. Teve um estudo feito pela USP, né, que 5,19% das pessoas testadas apresentaram anticorpos contra a Covid-19. Mas o que isso que significa na prática? Você poderia explicar para a gente? Esse estudo foi feito para ver o que a gente chama de soroprevalência da Covid-19 aqui na nossa população. Então, soroprevalência significa quantos por cento da população já criou anticorpos contra a Covid-19, tendo ou não tendo a doença. Ou seja, a gente sabe que a Covid-19 pode dar quadro assintomático, então tem gente que nem sabe que já teve e já tem anticorpos, quanto quadros sintomáticos. A importância disso é para a gente mais ou menos entender, se a gente pensar que para a gente ter aquela imunidade de rebanho, ou seja, aquela imunidade coletiva para tentar voltar a uma vida quase normal, eu preciso que 60% a 70% da população esteja imune. Assim, mesmo que o vírus entre de novo na nossa cidade, ele começa a não encontrar pessoas suscetíveis, ou seja, pessoas desprotegidas para pegar a Covid. Quando a gente vê que aqui na nossa cidade nós temos apenas 5% nesse momento da população imune, da população, em teoria, protegida contra esse vírus, a gente vê, por outro lado, que nós temos 95% de nós paulistanos, né? Na realidade, isso foi feito aqui no estado de São Paulo e também na cidade de São Paulo, nós estamos não imunes. Então, o vírus ainda continua, do ponto de vista dele poder se disseminar, se a gente não tomar todas as medidas de precaução, ele tem 95% da população ainda virgem de anticorpos contra esse vírus. Está claro a minha explicação? Acho que sim, né, Lili? Sim. Doutora, 5% da população, uma cidade como São Paulo, 12 milhões de habitantes, em média, mais ou menos por aí, acho que são 12 milhões e 100 mil habitantes, a gente vai ter aí em torno de 600 mil pessoas que já tiveram contato, já foram contaminadas aí pelo coronavírus, né? Então, a senhora está falando aí que 60% a 70%, que é o ideal para que as pessoas possam voltar a sair. Diante disso, diante desses 5%, o que tem que ser feito em termos de política pública nesse momento? É abrir, é continuar o isolamento? Qual que é a opinião da senhora? Olha, quando a gente fala em 60%, 70% da população já imune, isso vai demorar, viu? Não é uma coisa que nós vamos ter nos próximos meses. Então, não é isso que nós vamos esperar para poder voltar a flexibilizar a quarentena. Quando a gente fala nesse número, eu estou falando de voltar a uma vida quase normal, quer dizer, seria o melhor dos cenários, a gente ter uma população toda imune ou ter uma vacina, né? São os dois cenários que a gente fala, agora nós estamos tranquilos. Isso vai demorar muito, então não é isso que vai determinar a volta da gente a começar a flexibilizar. Então eu vejo de dois lados, nós da saúde, para nós é claro que é melhor que a população fique em casa, se proteja, etc., para a gente não ter o adoecimento de todo mundo ao mesmo tempo, como a gente acabou vendo aí nas semanas anteriores. Porém, a gente tem todo o lado socioeconômico, saúde mental, tem todo o resto de contar que a população já está em quarentena, pelo menos aqueles 50% que a gente vê nas taxas que realmente estão em casa, há mais de 2 meses. Então, você ter uma estratégia com regras, com uma racionalidade para tentar começar a voltar a alguns segmentos da economia, eu acho que é super razoável. Só que para isso a gente, em paralelo, precisa de muito teste para a gente entender o que está acontecendo. Se a gente começar a ver que você começa a flexibilizar e começa a ter um pequeno aumento do número de casos numa determinada região, em qualquer local do país, eu não estou falando só de São Paulo, se você começa a ver que tem de novo uma aceleração do número de casos
e principalmente em relação ao número de leitos hospitalares disponíveis e leitos de terapia intensiva, você tem que puxar a rédea de novo. Então, eu acho que você precisa de muitas estatísticas, muitos dados e muitos testes, coisa que, infelizmente, a gente não está vendo acontecer. Eu acho que a gente tem regras, as autoridades estão fazendo todas as regras para a volta, mas do ponto de vista de testagem, que é uma das coisas que eu acho que diferenciou muito outros países que conseguiram voltar antes, eu vou sempre dar o exemplo da Alemanha e da Coreia do Sul, e tem outros países também, eu acho que nesse quesito nós estamos realmente ainda patinando, a gente deveria fazer um trabalho melhor em relação a isso. Doutora Rosana, a gente está falando de anticorpos, né, do Covid. A senhora poderia explicar para a gente de uma maneira mais simples e didática como é o processo de desenvolvimento de anticorpos e o que determina isso no organismo? Vamos lá, a gente conhece isso com diversos outros micro-organismos, né? Os vírus, diversos vírus, os vírus são tidos como a gente chama de antígenos, então eles são agressores, tá certo? Então, quando entra um novo agressor no meu organismo, e ele pode entrar por diversas vias, no caso do novo coronavírus, ele entra pelas mucosas, né? A gente está falando de olho, nariz e boca, ele encontra um receptor para ele, que a gente fala que ele encaixa que nem uma chave fechadura, é fantástico que esse vírus consegue, a forma que ele consegue entrar no nosso organismo, e a partir daí ele estimula o meu sistema imune a desenvolver anticorpos, a desenvolver proteção contra esse novo agressor. Então, esses anticorpos que são desenvolvidos, normalmente eles aparecem lá por 2 semanas depois do início da infecção, ou do início que eu tive contato com este vírus. Então, vamos falar um exemplo prático. Hoje é dia 29 de maio, vamos supor que hoje eu tenha contato com esse vírus, mais ou menos em 2 semanas, ou seja, na segunda semana aí de junho, eu já criei anticorpos contra esse vírus. E eu consigo dosar isso, eu faço um exame de sangue e consigo dosar se eu tenho esses anticorpos. Esses anticorpos, para o novo coronavírus, nós ainda não sabemos o que a gente chama de correlato de proteção. O que significa isso? Quanto que eu preciso de anticorpo para falar, eu estou protegida? Nós não sabemos isso ainda. O que a gente sabe é que pessoas que têm um quadro clínico mais grave, eles desenvolvem mais anticorpos, porque eles são mais estimulados, do que alguém que tem um quadro clínico assintomático. Então, quem praticamente não teve sintoma, esse estímulo do nosso sistema imune em criar anticorpos é um pouco menor. Mas a boa notícia é que tanto as pessoas sintomáticas quanto as assintomáticas, tem um estudo agora feito na França recente, mostrando que sim, nós temos anticorpos. A próxima pergunta, que é de $1 milhão aí, a gente ainda não sabe, é quanto tempo esses anticorpos vão durar no nosso organismo? Por quanto tempo eu vou estar protegida contra o novo coronavírus? Será que vai ser para a vida toda? Será que o ano que vem eu ainda vou estar protegida? Será que nos próximos meses eu já vou poder essa proteção? Isso ninguém sabe. E isso os estudos vão mostrar, lógico, eles estão agora andando, né? Nós temos 4 meses só convivendo com esse novo vírus, exatamente para tentar responder essa pergunta. Então, para resumir, eu te diria o seguinte, o melhor dos mundos hoje, se vocês me perguntassem, doutora, será que eu estou protegida contra o novo coronavírus? O melhor do mundo é, faz a sorologia, vê se você tem anticorpos contra esse vírus, mesmo sem ter tido a doença, se você já tiver esses anticorpos, é como se você tivesse, pelo menos por algum período, que a gente ainda não sabe quanto tempo, protegida contra o novo coronavírus. Doutora, eu queria voltar à questão da testagem, né? A senhora falou no começo que a testagem no Brasil ela é muito pouca ainda em relação a outros países, né? Falta, então, uma política governamental de testagem. O que falta, né, para a gente ampliar isso, para melhorar a situação, para a gente ter uma ideia melhor dessa situação? Olha, você tem que pensar que o mundo inteiro está atrás de testes, né? E que esses testes, lógico, têm um custo. Então, além de investir em novos leitos, em respiradores, etc., que está sendo investido, eu acredito que a gente também deveria investir na testagem para você poder mapear, lógico, você não vai testar a população inteira, mas você consegue com isso
mapear onde tem o maior número de pessoas infectadas e você consegue logo tirar alguém infectado da sociedade. Então, vamos dar um exemplo dos hospitais, que é onde mais a gente atua. Então, se eu tenho qualquer profissional da saúde que esteja com algum sintoma clínico, pode ser o mínimo possível, a gente faz o teste para saber se a pessoa está infectada. Eu faço assim porque é aquele do cotonete que a gente coloca no nariz e na boca. É o RT-PCR, né? Então, é uma técnica que não é barata, por isso que talvez a gente não tenha tanto testes. Ela tem uma tecnologia um pouco melhor, então não é uma coisa que qualquer laboratório pode fazer, mas eu consigo detectar precocemente se aquele meu profissional da saúde que estava hoje com, sei lá, com tosse, com dor de cabeça, se ele está infectado. Isso é super importante, porque eu já tiro ele imediatamente do convívio social, eu tiro ele do meio onde ele está, no caso dos hospitais, trabalhando, e posso também procurar os contatos dele, então quem estava em volta dele. Então eu posso ver, se eu tivesse teste, eu poderia ver na casa dele se tem mais gente contaminada e já tiro essas pessoas de circulação. Então com isso você consegue definir mais precoce quem são os infectados nesse momento e com isso também tirá-los da sociedade no sentido de evitar essa contaminação. Quando eu falo tirá-los da sociedade, a gente está falando em 2 semanas de isolamento. Então, não é que é uma coisa prolongada, mas é super importante que a gente consiga identificar isso precoce. E é isso que acabou não acontecendo. Então, o número de casos confirmados que nós temos hoje está muito mais baseado nos casos que precisaram de hospitalização, ou seja, eu estou falando dos casos mais graves, que é aqueles 20% que precisaram de hospitalização. E tem os outros 80% que não precisaram de hospitalização, em que esse teste é muito menos feito. Então, quando a gente vê os nossos números oficiais, vocês podem tranquilamente colocar, sei lá, 7, 10 vezes mais aquele número que é o mundo real em relação ao que está notificado. Pois é, doutora, eu queria saber, né, são mais de 1.000 mortos por dia, há 3 dias, mais de 1.000 mortos por dia. O que isso significa? O Brasil hoje é o país do mundo que registra o maior número de mortes por dia. Né? Como que a gente chegou nesse ponto? E o que a gente pode fazer no curto prazo para fazer baixar esse número de mortes? Parece que a gente está aí no pico da pandemia, mas esse número ainda pode subir ainda mais, né? Então, como é que a gente fica e onde nós estamos? É a pergunta que eu faço para a senhora. Essa pergunta, se alguém souber te responder, eu também quero saber onde nós estamos. Porque, assim, é muito difícil, né? Vamos falar sério, que o assunto é sério. Se eu estou te falando que só 5% da população no município de São Paulo já teve contato com esse vírus, nós temos um número de suscetíveis enorme, tá certo? Então, se a gente não tiver as medidas de prevenção, isso pode subir muito rápido e nós irmos parar numa situação pior do que nós estamos hoje, tá? Tem estudos mostrando que no município de São Paulo, se a gente não tivesse pelo menos 50% das pessoas em quarentena, ou seja, as medidas todas que foram feitas, a nossa situação seria muito pior do que está hoje. Não que esteja boa, mas muito pior do que isso. Doutora, então, como é que a gente fica nesse momento? A gente tem mais de 1.000 mortes, o estado de São Paulo está registrando um recorde de mortes. As pessoas estão falando em reabrir comércio. É o momento para isso? Uhum. Olha, eu acho que nós temos cenários diferentes em locais diferentes aqui no nosso estado, tá? O município de São Paulo e a grande São Paulo, eu acho complicado a gente diferenciar. Na minha opinião, é tudo uma coisa só, porque nós não temos fronteiras, não temos barreiras. As outras regiões do estado de São Paulo, é uma questão de fazer indicadores mesmo, saber o número de leitos, o número de pessoas infectadas e, em cima disso, fazer a flexibilização. Mas é impossível flexibilizar sem normas, sem parceria das autoridades, da população, dos gestores. Tudo isso é super importante. Então, as pessoas precisam entender que, apesar da nossa conversa do ponto de vista político, que eu não quero entrar nessa história, não está coesa, nós precisamos pensar na nossa saúde. Eu, como profissional da saúde, o que eu quero é não ver o que a gente está vendo. Eu sou lá do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, a UTI lotado o tempo todo. É isso que a gente não quer ver. Então, para isso,
é super importante que as pessoas não minimizem esse vírus. Eu sei que as pessoas estão meio cansadas de ouvir a gente falar sobre isso. Tá todo mundo cansado de ficar em casa também, né, doutor? Mas tem que ficar Sem mais dúvida. um pouco, né? Eu te diria o seguinte, se a gente flexibilizar com responsabilidade, nós da saúde, a gente está saindo todo dia de casa porque a gente precisa. Então, eu vou para o hospital, eu venho para a clínica, nós precisamos fazer isso. E não necessariamente a gente está adoecendo. Por quê? Porque a gente está tomando as medidas de precaução. Eu acho que até mais, eu vou dar um exemplo para você. Outro dia eu precisei ir no correio despachar uma coisa que eu precisava ir lá. Eu saí de lá com mais medo de me infectar dentro de uma sala do correio do que dentro do Emílio Ribas. Por quê? No Emílio Ribas está todo mundo protegido. Eu estou com a máscara adequada, está todo mundo usando máscara adequada. A hora que você vai num local público, às vezes você vê gente com máscara embaixo do nariz, gente com máscara no queixo, gente que tira a máscara para atender o celular. Então, esta educação e esta importância é fundamental para a gente poder ter uma flexibilização responsável. Doutora, falando do trabalho do Emílio Ribas, como é que vocês estão lá? O que tem de novidade? Falando da Universidade de São Paulo, falando de pesquisas brasileiras, o que a gente pode falar aí de novidades? A gente tem alguma pesquisa importante hoje sendo desenvolvida no Brasil para ajudar no combate ao coronavírus? E como que está a situação do Emílio Ribas aí diante dessa pandemia? Bom, em relação à pesquisa, felizmente o Brasil está envolvido em várias pesquisas, inclusive capitaneadas aí pela Organização Mundial de Saúde, seja em termos de terapêutica, então são braços de tratamento diferentes para a gente entender as melhores combinações de tratamento para esses pacientes. Então o Brasil está envolvido nisso, o Instituto também está envolvido nisso, o Brasil também, junto em parceria lá com a USP, nós estamos numa linha de pesquisa em termos de vacinas, então tem pelo menos 2 vacinas que estão sendo também desenvolvidas por aqui ou testadas por aqui, o que é excelente. Eu sou sempre muito otimista, eu vejo que as vacinas, como vai demorar muito tempo para a gente ter os 70% da população protegida, na minha ótica, eu imagino que a gente vai ter antes disso as vacinas. Semana passada saíram os primeiros resultados da China, da vacina da China, mostrando que ela se mostrou em humanos segura e imunogênica. O que é imunogênica? As pessoas que receberam a vacina, em 28 dias depois da tomada da vacina, elas tinham uma quantidade boa de anticorpos. Então, eu imagino de verdade que essas pesquisas todas, seja em termos de tratamento, que é super importante, seja em termos de desenvolvimento de uma nova vacina, o Brasil está envolvido nessas pesquisas e eu acho que nesse aspecto a gente vai bem em parceria com outras várias pesquisas multicêntricas que estão acontecendo pelo mundo. Em relação ao Emílio Ribas, o Ribas hoje a gente tinha, só para vocês terem noção, a gente começou com 12 leitos de terapia intensiva, 18 leitos de terapia intensiva, hoje nós estamos com 40 leitos de terapia intensiva. Então o número de leitos que a gente precisou criar no hospital foi rápido, foi necessário. Para isso você precisa de recursos humanos, você precisa de equipamentos de proteção individual. E tudo isso, felizmente, eu acho que nós estamos numa ilha de excelência quando a gente compara e vê o que está acontecendo no nosso país. Então, felizmente, apesar de toda a carga de trabalho que tem no hospital, como eu falei para vocês, a terapia intensiva sai um paciente e entra outro, a gente tem condições de ter recursos para poder salvar vidas. Então, essa oportunidade da pessoa ter um leito de UTI, eu não posso tirar, gente. Então, se chegar num nível de um caos de saúde pública, onde eu não possa oferecer a oportunidade de alguém que está grave ter um leito de terapia intensiva para sobreviver, isso, na minha opinião, é o caos. Doutora Rosana, então uma pessoa que foi infectada pela Covid-19, ela pode ser infectada novamente ou não? Essa é uma dúvida que a gente sempre pergunta aqui várias vezes. Acho que até vocês não têm tanta certeza, não sei. Responde para a gente, doutora. Não, então, essa pergunta não tem uma resposta de certeza. O que a gente está imaginando é que, pelo menos, num período de tempo, você não vai se reinfectar, certo? Então, quem teve Covid-19 agora
na minha opinião, daí a opinião pessoal, é uma percepção, porque nós ainda não temos essa resposta definitiva, é que esta pessoa não vai se infectar nos próximos meses. O que nós não sabemos é por quanto tempo. Será que ela vai estar protegida? Sarampo. No sarampo, você teve uma vez sarampo na vida, você não vai mais ter sarampo na vida. É proteção para sempre. Os seus anticorpos, você tem o que a gente chama de memória imunológica. Cada vez que você entra em contato com o vírus do sarampo, o teu sistema imune fala, olha, já te conheço, aqui você não entra mais. Gripe, totalmente diferente. O vírus influenza, todo ano é capaz da gente ter influenza. Por quê? Porque o vírus vai sofrendo pequenas mudanças, são várias variáveis que fazem com que a gente não consiga ter uma imunidade para o vírus influenza da gripe, como, por exemplo, do sarampo que eu comentei com vocês. O coronavírus, nós temos uma interrogação. O que a gente imagina, assim como com o vírus de influenza, é que quem teve este ano não vai ter de novo. É isso que a gente imagina, apesar de ter outras pequenas mudanças, mas a gente imagina que não. Então, o que eu falo para vocês, na minha ótica, quem teve coronavírus neste momento, com este novo coronavírus, muito possivelmente está protegido por algum tempo para ter de novo a Covid-19. Por quanto tempo, eu não sei e por enquanto ninguém sabe. Eu separei uma entrevista muito esclarecedora sobre estudos que apontam que os homens podem ser mais vulneráveis à Covid-19. Pesquisas preliminares constataram que as mulheres desenvolvem mais rápido os anticorpos contra o coronavírus. E, por outro lado, os homens podem sofrer uma evolução mais grave da doença. O Guga Mendonça e a Tayana Conrad conversaram sobre esse assunto com o médico Flávio Iizuka, urologista e pesquisador da Universidade de São Paulo, a USP. Vamos acompanhar. É importante, né, a gente falar como os homens, né, tem muitas doenças, né, que desenvolvem a partir aí da idade, né, a partir dos 40 anos, e como os homens eles podem lidar com essas doenças aí nesses tempos de Covid-19, que é importante que não se interrompa tratamentos e tudo mais, né, doutor? Perfeito. O que a gente quer trazer de alerta à população é que não existe necessidade de você evitar as clínicas e consultórios. Pelo menos você que não tem fator de risco, não está no grupo de risco, tá? Porque nós precisamos continuar fazendo as consultas de rotina, cuidar dos nossos problemas de saúde, justamente para a gente continuar com saúde, sadio, para não precisar ir para o hospital, né? Que lá já um risco é um pouco maior de você vir a se infectar com o Covid, tá? Então, esse é o nosso alerta. E nós temos ainda a telemedicina, que já está aprovada. Eu mesmo já estou atendendo já há um bom tempo vários pacientes através da telemedicina. Doutor, mas não é só na pandemia, né? Os homens, eles têm mais dificuldade em buscar aí as consultas de rotina. Normalmente, eles já vão buscar o médico quando já estão com algum problema. Por que isso acontece? Por que tanto essa diferença entre homens e mulheres? Os homens buscam muito menos aí a medicina preventiva. Bem, isso é uma característica, talvez, universal. A gente observa que, de uma forma geral, os homens descuidam da saúde muito mais do que as mulheres, né? Então, aqui no meu consultório, é muito comum eu estar observando que o paciente vem acompanhado da esposa e, às vezes, o paciente fala, olha, eu nem sabia que tinha consulta marcada, minha esposa me trouxe, eu achei que eu era acompanhante e eu era o paciente, né? Então, eu acho que isso tem muito a ver com a questão cultural. A testosterona faz com que os homens tenham mais destemor, né? Eles não têm medo, acham que são super-homens e a mulher cuida mais do seu próprio corpo e também dos familiares. Isso é uma questão cultural. Agora, doutor, é importante a gente entrar
no assunto Covid-19. Uma pesquisa realizada pela Unesp de Botucatu, em parceria com a FAPESP, os homens com idade superior a 60 anos podem ter o gene TRIB3 diminuído em algumas células do pulmão, que é um dos órgãos mais atingidos pela Covid-19. Então quer dizer que os homens podem ser mais atingidos que as mulheres de maneira didática. Como isso acontece, doutor? Então, os números de todos os estudos têm indicado que os homens têm uma chance de ficar doente mais ou menos similar às mulheres. Mas o que está chamando a atenção dos pesquisadores é que a evolução entre os sexos tem sido diferente e desfavorável aos homens. Os homens têm evoluído para formas mais graves e também têm tido índices de mortalidade, alguns estudos, 50% maior e, em alguns casos, até 100% maior que as mulheres. Tá? Então, existem várias hipóteses, né? Esse estudo indica uma das hipóteses, mas existem outras hipóteses. Como a gente acabou de falar, essa característica do homem procurar o hospital, o médico, mais tardiamente, com certeza é um dos que mais tem impacto na maior gravidade e na pior evolução no sexo masculino. Agora, doutor, de forma simples, como a gente pode explicar para o telespectador que nos acompanha quais as diferenças mais relevantes entre o organismo masculino e feminino se tratando dessa questão? Bem, eu vou citar um pouco do que eu tenho acompanhado meus pares, colegas pesquisadores, né? É que existe uma hipótese que justamente a mulher, por ter cromossoma XX e o homem XY, ou seja, a mulher tem 2 cromossomas X, isso confere uma melhor resposta imunológica. Isso tem se confirmado em alguns estudos, ainda são estudos preliminares, mostram que as mulheres têm uma produção mais rápida e mais alta de anticorpos e que são importantes para o combate do coronavírus. Além disso, estudos epidemiológicos demonstram que os homens fumam mais, têm mais doenças cardiovasculares que as mulheres e também tem esse comportamento de procurar o médico tardiamente, né? Então, é esse conjunto de alterações e talvez essas alterações pontuais de expressão genética diferenciada nos sexos faz com que o homem seja mais vulnerável ao vírus que as mulheres. Então, essas são as hipóteses. Ainda precisa muito estudo para confirmar essas hipóteses. Doutor, uma pesquisa cita a diminuição de um gene no pulmão com o processo de envelhecimento da doença numa forma mais grave, né? Então, por isso os homens podem ser os mais atingidos aí com o novo coronavírus? É isso que os números já indicam. Os homens têm falecido e apresentado formas mais graves da doença que as mulheres. Isso é um fato, né? A gente está tentando encontrar as explicações corretas para essa diferença entre os sexos e que tem se repetido em vários estudos. Um estudo, inclusive, desse mês de maio, da revista The Lancet, tem comprovado, e nesse estudo, 50% mais mortalidade no sexo masculino. É isso que eles descobriram. Da mesma forma, maior mortalidade em obesos, em negros, né? É isso que os estudos têm demonstrado. Agora, doutor, é importante, né, a gente esclarecer também, óbvio, a doença é um inimigo invisível para todos nós. O senhor acha que os homens se colocam como principal grupo de risco nesse contexto? Não, eu não diria que o homem é um principal grupo de risco. Eu acho que, nesse caso, vai um alerta que as pessoas que têm familiares homens devem ficar atentos a algumas características. Se tem sintomas sugestivos de coronavírus, por exemplo, tosse persistente, febre alta, perda do paladar, do olfato, dores no corpo, sintomas gripais em geral, devem, pelo menos, procurar uma teleconsulta, devem levar para um consultório,
Hoje a gente tem uma facilidade maior de conseguir fazer o exame, o teste rápido, pelo menos. Então, tudo isso faz com que a pessoa já fique preparada e tome as medidas necessárias. E não levar tardiamente no hospital quando está muito grave, né? E um alerta, né? Hoje, muitas pessoas não sabem que, além dos cardíacos, além dos obesos, a gente tem que tomar muito cuidado com os renais crônicos. Eles também são grupo de risco, porque o vírus ataca vários órgãos. Um deles é o rim. E muitas pessoas não estão sendo alertadas. Então, as pessoas que são renais crônicos, que têm doenças renais, devem tomar precauções adicionais e devem, ao menor sinal, procurar seu médico. Doutor, é importante todas essas dicas, né? Agora, apesar de estar focado nos homens que devem se prevenir, né? Uso da máscara, uso de proteção, vale reforçar a necessidade de prevenção? O senhor acha que a prevenção, né, a máscara, álcool gel, os EPIs para quem é grupo de risco e tem bastante contato, né, com a sociedade, com as pessoas, a forma é a prevenção, doutor? Sim, de uma forma geral, a prevenção sempre ela vai ter um custo menor e prevenir que você vá ter uma forma grave de qualquer doença, tá? Então, a gente tem um conceito que as pessoas talvez leigas ainda não tenham assimilado. Existe um conceito chamado carga viral, tá? O que é carga viral? É a quantidade de vírus que entra de uma só vez no seu corpo durante uma exposição, por exemplo, numa aglomeração, ou quando você leva a mão à boca, ou quando você respira o ar num ambiente contaminado. Essa carga viral tem relação direta com os casos graves e também de alta mortalidade. Inclusive, a gente tem observado casos de pacientes que estavam bem, em 24, 48 horas acabam morrendo de forma abrupta. Isso tem relação direta com a carga viral. Então, se você lava a mão sempre que você volta da rua ou que você mexe em alguma superfície contaminada ou suspeita, e se você usa máscara, mesmo que seja de pano, você reduz a carga viral. Então, você está se protegendo. Pode ser que você não evite ficar doente, mas pelo menos você vai evitar uma forma grave, tá? Então, na verdade, existe um equilíbrio, um balanço entre carga viral e os fatores de risco e de vulnerabilidade. Então, cada um tem uma situação de risco maior ou menor, e você precisa se proteger mais ou menos de acordo com esses critérios que a gente está falando. E o sexo masculino é mais vulnerável que o sexo feminino de uma forma geral. Bem, pessoal, nós vamos para mais um intervalo e na volta outras entrevistas com assuntos em destaque sobre a pandemia do coronavírus. O especial Rádio em Revista volta já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o programa Rádio em Revista. Esse programa é uma edição que a gente faz destacando aí vários temas que são debatidos com especialistas sobre a pandemia do coronavírus aqui no nosso jornal diário da Rede Alesp. E eu conversei com a médica Fabiane Carlesse, que é infectologista pediátrica do GRAAC e membro da SOBOP, a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. E a gente falou sobre um problema que é o uso de máscaras por crianças em tratamento oncológico. Mas também conversamos sobre o alerta da própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, sobre o risco de bebês de até 2 anos usarem máscaras de proteção. Vamos acompanhar. Todos nós sabemos que o uso de máscaras no estado de São Paulo ele é obrigatório, né? E a Anvisa, ela contraindica a utilização de máscaras para crianças menores de 2 anos, né? Só que a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, ela recomenda a utilização de máscaras para essas crianças, porque elas acabam sendo grupos de riscos. Como a senhora falaria para a gente como escolher o melhor modelo, como preparar a criança para ela poder estar com essa máscara e não tirar? Eu gostaria que a senhora esclarecesse para nós.
Bom, primeiro é importante esse assunto nos dias atuais, principalmente porque a gente ainda não tem nenhuma terapia para a Covid. O que a gente tem é o distanciamento social, é ficar em casa, são as barreiras de proteção, a higienização frequente das mãos. Então, a máscara ela vem como um aliado para a gente, para poder proteger tanto a si quanto aos outros. E aí a gente vai ter dois cenários. Eu tenho um cenário que é o paciente não oncológico, o cidadão, e o paciente oncológico. No paciente oncológico, a gente já tem uma cultura que é a cultura do uso de máscara. Então, a gente lida com crianças que são imunossuprimidas. E a gente já tem essa cultura de que é importante o uso de máscara. Isso se acentuou muito nessa época atual. A gente teve que fazer um trabalho bem mais perto das famílias e das crianças para enfatizar o uso dessa máscara. E aí, dentro desse cenário, vem a questão pediátrica, o quão difícil é a criança ficar com a máscara. Eu acho que, hoje em dia, todo mundo está usando máscara e vocês devem saber, né, como é difícil usar. A máscara, ela é difícil de respirar, ela incomoda, a gente põe a mão na boca toda hora, a gente põe a mão no rosto, a gente ajusta a máscara. Então, imagina para uma criança. Então, a gente tem que ter o cuidado de orientar a criança em relação a vários fatores. Então, primeiro, eu preciso ter uma máscara que tenha um tamanho adequado para o rosto da criança. E a gente tem isso bem descrito no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, que mostra que tem algumas dicas de tamanho de rosto, né, para a criança não usar aquela máscara enorme, principalmente nos pequenininhos. Ajustando a máscara para o tamanho do rosto da criança, a gente tem que ter o cuidado de ensinar a criança que não pode ficar levando a mão no rosto toda hora e que cada vez que leve a mão no rosto, ela deve higienizar as mãos. Então, esse é um outro trabalho educacional que a gente faz com as crianças e orienta os familiares a fazerem também. A terceira coisa é que a criança é diferente do adulto, né? Então, por mais que você explique, às vezes não é só a explicação que vai fazer ela a seguir o hábito, mas a criança aprende pelo exemplo. Então, os pais e os familiares têm que fazer também. Então, os pais não podem levar a mão ao rosto quando está com a máscara. Quando fizer isso, tem que higienizar as mãos. E a criança aprende pelo exemplo. Eu sempre falo que eu tenho um relato que a criança não entendia de colocar a máscara, até que ligou a televisão e estava passando na televisão todo mundo dando entrevista de máscara. E aí a criança quis usar a máscara. Então, é isso, ela aprende pelo exemplo. E na criança oncológica, isso é muito importante, porque a máscara é um grande aliado nosso. Aí a outra pergunta que você fez foi em relação à dificuldade da criança pequena. A Anvisa orienta que não se deve usar máscara nas crianças menores do que 2 anos. E essa justificativa é porque a criança pequenininha, ela pode se sufocar, ela não é capaz, ela não consegue tirar a máscara caso ela não esteja se sentindo confortável, tem alguma sensação de sufocamento. A gente tem criança pequena, criança oncológica pequena, que faz uso de máscara. Então, o que tem que fazer? Nessas crianças que a gente precisa usar máscara, uma educação ainda maior com os pais, de estarem atentos a ela o tempo todo, para que não ocorra nenhum tipo de sufocamento, nenhuma obstrução das vias aéreas. Doutora, de acordo com uma cartilha disponibilizada pela Anvisa, o uso de máscara é contraindicado para crianças menores de 2 anos. Né? Qual o risco que a proteção facial pode oferecer para essas crianças?
Desculpa, qual que é a pergunta? Essa cartilha da Anvisa, né, diz que a máscara é contraindicada para menores de 2 anos, né? Qual que é o risco aí que a proteção facial pode oferecer para essas crianças de 2 anos, de menos de 2 anos, aliás? Então, é isso que eu falei agora, né? O perigo, tanto na criança menor do que 2 anos, quanto na criança maior, mas que seja neuropata ou que tenha alguma dificuldade de tirar a obstrução numa sensação de sufocamento. Então, porque, por exemplo, a gente está usando a máscara, se a gente não está conseguindo respirar, você consegue arrancar a máscara do rosto e respirar, normal. A criança pequenininha, o medo, o risco é ela se sufocar. Ela está obstruindo o nariz e a boca e ela não conseguir verbalizar para poder arrancar esse dispositivo do rosto. Então, esse é o maior risco. O que a gente pede? O que a gente faz quando é imprescindível que ela use a máscara? Que os pais estejam atentos a ela o tempo todo. Então, que a máscara tenha um tamanho menor para que se adapte ao rosto dela e ela consiga ter uma mobilidade ali dentro, mas que os pais fiquem atentos por causa do risco de sufocamento. Então, é por isso que não é recomendado que se use máscara em criança menor do que 2 anos. E para encerrar o programa de hoje, nós vamos falar sobre a saúde mental em tempos de isolamento social. Especialistas garantem que é preciso tomar muito cuidado para que a pandemia de coronavírus não afete o nosso equilíbrio. Eu e a Lilian Busato conversamos sobre esse assunto com a psicóloga Marilene Ked, que falou para a gente a respeito de uma pesquisa que está sendo feita pela Fiocruz sobre ansiedade e depressão em tempos de pandemia. Vamos ver. As pessoas estão tendo várias mudanças, né, de comportamento, desde depressão, insônia, ansiedade. E foi feita uma pesquisa, né, pela Fiocruz. Eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre os dados, né, de crescimento desse tipo de comportamento. Sim, tudo que nós estamos vivendo com essa pandemia, a necessidade do isolamento social, a mudança na rotina, a restrição do contato físico, o medo que as pessoas estão de serem infectadas, de morrerem ou de perderem entes queridos. Enfim, tudo isso causaram, sim, um impacto muito grande na saúde psicológica e emocional das pessoas. E a grande maioria está vivendo num estado permanente de ansiedade. E é preciso encontrar estratégias para baixar esse nível de ansiedade, porque prejudica muito a saúde mental e física viver assim. A gente fala muito que a sociedade está vivendo no luto, né? Como lidar com essa questão, doutora? Porque nós estamos numa outra realidade. Como lidar com essa questão nesse momento que nós não temos muito para onde correr, né? Ou a gente respeita o isolamento, ou a gente prolifera um vírus, ou está acessível a isso, não respeitando as medidas que têm que ser tomadas nessa época de quarentena. Infelizmente, estamos todos enlutados. São muitas perdas, é muito impactante, é uma experiência de vida que estamos tendo realmente muito impactante. Lidar com perdas é muito doloroso, não é fácil. E agora, ainda mais onde não se pode visitar a pessoa que está doente, que está com a Covid, não se tem mais o ritual do velório, que é onde fecha o ciclo da despedida. Então, a situação ficou mais difícil mesmo. Por isso, é muito importante para essas pessoas que perderam entes queridos, dar uma atenção, fazer videochamadas, ligar para elas, dar voz para elas, ouvi-las, ouvir a sua dor, que ela possa falar dos seus sentimentos, das suas emoções. É muito importante que se faça isso neste momento. A gente está falando aqui, doutora, de usar escapes, né? Álcool, tabagismo, comida, né? É muito comum a gente
usar esses escapes aí nesse momento, né? Como que isso funciona? Explica pra gente como que funciona esse ciclo aí de utilizar esses três, né? Álcool, tabagismo, quer dizer, né? A bebida, cigarro e a comida. Muitas pessoas buscam mesmo aliviar, né, os seus sintomas de ansiedade, de estresse, de depressão, de conflitos internos, através da ingestão de bebida alcoólica, no cigarro, né? Outros exagerando na quantidade de carboidratos, de doces, como forma de encontrar um alívio, que de imediato encontra sim um certo alívio, mas que depois com o tempo tem que ir aumentando a quantidade para poder encontrar esse mesmo alívio. Ou seja, entra num ciclo vicioso, né? Que só vai a cada dia piorando ainda mais a saúde física e mental. Então é importante agora reavaliar tudo isso, né? Repensar o estilo de vida, os hábitos, buscar alternativas saudáveis de amenizar essa ansiedade, esse estresse, de se curar da depressão. Agora é a hora. Doutora, o que a senhora poderia falar para o telespectador? Qual é o momento que acende a luzinha vermelha naquele preciso de uma ajuda profissional? Qual é o momento do estresse mental da pessoa que ela tenha consciência que ela precisa de uma ajuda profissional para sair desse ciclo que muitas vezes o isolamento está causando? Quando a pessoa percebe que o nível de ansiedade, de estresse, de depressão já está prejudicando toda a vida dela, né? Então ela tem sintomas físicos recorrentes, ela não consegue mais ter atenção com algumas coisas, concentração, fazer coisas que antes ela fazia com muita habilidade, já está prejudicando vários aspectos da vida dela. Ela tem que buscar ajuda especializada para poder se tratar, encontrar o seu equilíbrio emocional e conseguir ter um estilo de vida saudável, com qualidade de vida. Doutora, muita gente acaba perdendo a noção do tempo, né? Não sabe se hoje é sexta-feira, segunda-feira. E muita gente se cansa, às vezes, de ficar fazendo as mesmas coisas. Porque você ficar em casa o dia inteiro, você acaba perdendo algumas noções que são importantes, né? No dia a dia e tal. Quais são, o que a gente acaba perdendo, ficando muito tempo dentro de casa, e como recuperar isso? Buscando exercício físico, enfim, o que é possível fazer nesse momento? É preciso encontrar estratégias para lidar, né, com essa situação que estamos todos vivendo, do isolamento social, dessa restrição do ir e vir, do contato físico. Então, o que é muito importante? Organize uma rotina menos estressante possível, porque assim ela será mais produtiva. Organize a sua rotina, tem horários para acordar, para dormir, para fazer suas refeições, para estar com a sua família, para ter os seus momentos com você, para o seu autocuidado, para você se reconectar com você mesma. Isso é muito importante. Doutora, vamos falar agora com crianças, né? Quando os pais eles conseguem observar, porque a criança também, ainda mais numa idade de escola, ela tem muita energia, né? E ficar trancado, principalmente em São Paulo, onde os apartamentos são pequenos, o nível de estresse das crianças também estão aumentando. Como o pai detecta esse começo para observar que a criança também já está entrando no nível de estresse e precisa de uma ajuda ou alguma mudança de hábito? O que é importante entender quando se trata de crianças? As emoções e os comportamentos dos pais influenciam nas emoções e comportamentos dos filhos. Então, é lógico, se os pais estão muito estressados, ansiosos, eles vão passar isso para os filhos. Então,
Então, é importante estar atento. As crianças estão, sim, entediadas, mudou muito a rotina delas, elas querem estar com os coleguinhas, querem estar na escola, elas querem também ter a sua vida normal de volta. E tem maior dificuldade para entender o que está acontecendo. Então, é preciso conversar, ter paciência, ter momentos assim de interação com os filhos, onde eles possam distrair a cabeça. Isso é muito importante. Doutora, a pesquisa da Fiocruz também mostra que as mulheres estão mais impactadas nesse momento aí de isolamento, né? É preciso que as mulheres aí deixem essa pressão de ter de fazer tudo bem feito, né? A gente sabe que as mulheres são focadas em ter que cuidar da casa, tem que cuidar do trabalho. São excelentes profissionais no trabalho, são excelentes profissionais em casa. Essa dupla jornada que muitos homens às vezes não querem assumir, né? Também cuidar da casa, o homem também tem que cuidar da casa. Como é que a senhora vê essa dificuldade para as mulheres nesse momento? Essa sobrecarga, né, das mulheres, de cuidarem de tantas coisas, né? São filhos, família, casa, profissional. Não é fácil, mas elas querem fazer da melhor forma possível. A questão aí é respeitar os seus limites, não ultrapasse os seus limites. Então, se necessário for, busque ajuda. Converse com seu parceiro, divida as tarefas, né? Todos dentro de casa têm direitos e deveres, né? Então, é importante que isso fique bem claro, que todos colaborem, né? Se tem filhos adolescentes, que colaborem também. Isso ajuda muito a tirar essa sobrecarga dessa mulher, que também precisa de um tempo para si, para o seu autocuidado, para fazer alguma coisa que vai te proporcionar mais saúde mental. Então, que seja um tempo do dia para fazer uma psicoterapia, para fazer um exercício físico, para fazer um trabalho artesanal, algo que vai realmente ajudá-la no seu equilíbrio emocional e na sua saúde mental. Doutora, exercícios físicos fazem diferença nesse momento? Acredito que bastante, né? Muito, porque ajuda muito na questão dos neurotransmissores, dos hormônios que causam bem-estar, né? Também relaxamento. Então, é muito importante. Olha, eu costumo dizer para meus pacientes o seguinte, nem que seja fazendo uma limpeza, uma faxina dentro de casa, você já está fazendo um exercício. O sedentarismo, ele prejudica muito a saúde física e mental. Então, tem que se exercitar. Mesmo que seja uma casa pequena, sempre tem um jeitinho. Dá para se exercitar um pouco durante o dia, todos os dias. Falar com os amigos também, né? Muita gente agora está fazendo aquelas lives, né? Com o Google Meets lá, várias pessoas e tal. Estar próximo dos amigos faz a diferença nesse momento? Mesmo que a distância? Fundamental. Mesmo que a distância. A tecnologia está aí trazendo muitos benefícios para todos nós, né, do mundo todo. Então, esse contato através de redes sociais, videochamadas, falar no celular, ele diminui o nível de ansiedade e de estresse. Como? Não falando de problemas, falando de vários outros assuntos. É fundamental que se entenda que o tipo de conversa que se tem pode aumentar ou atenuar o nível de ansiedade e de estresse. Então, fale do problema quando for para resolver, para ter um entendimento maior dele. Caso contrário, fale de outros assuntos que vai distrair a mente. Isso é importante, esse relaxamento é importante, essa distração é importante para a saúde mental. O programa especial Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp, chegou ao fim. Até o nosso próximo encontro. Obrigado pela audiência. Tchau.